Tipo, sei lá, é meio ambíguo, tá ligado? O significado da perfeição. Porque o que é perfeito pra você não é perfeito pra mim. Pois é. Então, tipo aqueles bagulho de família perfeita, tá ligado? Não tem como a Não família tem. ser perfeita. Não existe família perfeita. Sim. E sei lá, mano. É uma família equilibrada, não uma família perfeita. Sim. Em relacionamento, falar, seu relacionamento é perfeito. Não é perfeito, cara. Não é? A gente briga, a gente faz as coisas. Não é perfeito um relacionamento. Nada é perfeito nesse mundo. Sim. E é mó triste olhar essa visão do mundo, tá ligado? Agora que eu parei pra perceber, tá ligado? Quão triste é a minha visão do mundo. Sei lá, mano. Hoje na sala, acho que eu pensei umas 3 vezes em morrer, tá ligado? De tédio. Porque eu nem ligo mais pra ninguém, tá ligado? É, eu sou muito disso. Hoje mesmo eu tava assim também. Não ligaram, eles brincavam comigo, mas tipo, eu tava viajando, tá ligado? Sim. Tava na minha mente, no meu mundo. Ninguém reparava, mas eu tava. Sim. Tipo, às vezes eu fico sentando na carteira. Deixa tudo no É. automático e viaja. Sim. Às vezes você tá copiando, tá ligado? Você nem tá percebendo que você tá copiando. O professor, porque você tá olha, o professor fica encarando. O professor mó olha pra você achando que você tá entendendo. Você tá Sim. mó bisado lá, viajando. E, Tá mó longe. sei lá, eu acho que hoje eu olhei pra minha sala inteira umas 2 vezes. Uma na aula de matemática e uma na aula de geografia. O Júlio tava conversando comigo, eu parei e pensei, por que eu tô aqui? Tá, eu preciso estudar pro meu futuro, mas por que eu tô aqui, nessa carteira, conversando com ele? Eu podia estar em qualquer carteira, conversando com qualquer um, fazendo amizade. Mas eu tô aqui. Sim. Eu já me peguei pensando nisso na escola. Por que eu tô estudando aqui? Sim. Não faz sentido, eu poderia estar estudando em outra escola. Poderia nem estar mesmo estudando nessa cidade. Sim. E eu fico pensando, às vezes, se tem alguém tão parecido comigo, como irmão gêmeo, tá ligado? Sim. Em outro país. Se passa as mesmas coisas, tá ligado? Se pensa nas mesmas coisas. Sim, se tem amigos parecidos. Sim, se vê o mundo da mesma forma que eu vejo. Sim, acho que é muito difícil você encontrar alguém que vê o mundo com os mesmos olhos que você vê, tá ligado? Uhum. Eu não sei. Eu tava vendo um bagulho. Eu tava lendo o site, eu não lembro que site que era. Que ele explicava o niilismo e o existencialismo. Sim. E o niilismo, ele fala que, pelo que eu entendi, ele fala que o ser humano perfeito, de novo perfeito, Entre aspas. é o cara que ele se entrega contra a sua cultura e aquilo que ele aprendeu quando criança. E ele deixa de ser humano pra ser um ser acima, tá ligado? Ele vive nas próprias regras. Uhum. Isso é estranho, porque você só seria anarquista. Você não seria alguém superior a outra pessoa por não seguir as regras da sociedade, entre aspas. E o existencialismo é um bagulho mais depressivo ainda, porque você não acredita que você tem um propósito na vida. Tudo é um acaso. A nossa existência é um acaso. E a gente acaba existindo por existir, tá ligado? Uhum. Você vê que todo mundo quer deixar sua marca, mas sei lá. É estranho pra parar pra pensar. Porque, tipo, nós existimos. Por que só o nosso mundo teve essa sorte, entre aspas, de ter vida? Sim. Por que não pode ter vida em outros lugares? Tipo, se aconteceu de fato mesmo o Big Bang, por que só caiu aqui? Por que não pode cair em outros lugares? Porque não saiu outro sistema solar, tá ligado? Sim. Porque, sei lá, até agora não aconteceu outro em outro... Sei Sim. lá, por que não aconteceu aqui de novo? Teve aquele bagulho que poderia haver vida em Marte se o Sol não tivesse feito aquele negócio lá, que não sei o que é. Que os raios, não sei o que lá dele, explodiu, acabou com a água de Marte. Sim. E
pensando, será que naquela época existia vida na Terra? Se alguém criar uma máquina do tempo, voltar naquela época e ir pra Marte, será que existia humanos, entre aspas, lá? Tipo, ser pensante. Será que existia algum ser lá? É estranho pra parar pra pensar, tipo, como você falou, máquina do tempo. Se algum dia a gente... Eles falam que a gente tá bem perto, mas se algum dia a gente conseguir fazer uma, por que até agora ninguém voltou? Sim. Tipo, eles poderiam mudar muita coisa, tipo, se alguém voltasse agora E e acabar com as falasse como guerras. se faz uma, a gente ia conseguir. Ou seja, a gente ia desvendar mais o passado pra melhorar agora o presente, pra ficar melhor no futuro. Sim. Ou Mas seja, seria muito melhor no futuro pra ele. Claro que, igual dizem, ia mudar a realidade dele, mas seria um mundo totalmente diferente do que estamos agora. Sim. Mas aí vai entrar naquele bagulho de o que eu falei antes, que existe um mundo perfeito pra cada um. Então, se um país descobrir primeiro que o outro, ele vai querer botar o mundo perfeito dele. Se os Estados Unidos descobrir uma máquina do tempo antes que, sei lá, a China ou o Japão, ele vai querer fazer com que os Estados Unidos tenham poder acima dos outros países, tá ligado? Que todo mundo tenha a mesma cultura, fale a mesma língua, provavelmente. Se comparar o mundo de nós brasileiros com o mundo, sei lá, de Kim Jong-un, o mundo dele perfeito pra ele, eu creio que é pessoas seguirem ele, seguir a opinião que ele quer impor aos outros. Sim. Tipo, a família Se ninguém dele puder governa argumentar. há mais de um século. Tipo, então, e ele eu acho que não tem filho. Sim. Tipo, muito estranho. Mas se for parar pra pensar, o Brasil não tem uma democracia tão justa. Porque quase, sei lá, uma década é 10 anos, né? Uhum. É quase uma década que todos os políticos que têm cargo representativo alto, de presidente ou vice-presidente, são do PT. E não muda. Provavelmente tem... Eu não tô querendo citar nomes, sei lá, porque eu não entendo muito. Mas provavelmente tem alguém atrás dos panos, tipo, Com sei lá, Tem um dedinho do manipulando. Lula aí, pode crer. O dedinho que tava faltando na mão dele. Com Mas certeza. tem alguém manipulando, porque não é possível que um país inteiro, mais da metade de um país, queira insistir no mesmo erro. Claro, tem umas pessoas que vão insistir no mesmo erro. Mas não é possível, cara. Uhum. Eu não entendo. Não compreendo. Um mundo totalmente diferente Sim. das coisas que a gente pensa e das coisas que a gente vê. E que a gente gostaria que fosse. Sim. Eu não consigo pensar num país perfeito. É. Pra mim sempre vai haver crise, fome, roubo, sim. E a corrupção no Brasil. Eu não vejo o Brasil como um país de primeiro mundo. Todos os países são corruptos. É claro, cada um tem o seu balanceamento de corruptividade. Cada um rouba do seu jeito. Tipo, o Brasil rouba pra caralho, né? O Brasil é o país que mais rouba. Agora, se você olhar os Estados Unidos, rouba. Sim. Mas cada um tem Tem a sua margem. tem a sua margem, tipo, sua porcentagem, entre aspas, de roubo, tipo, que no Brasil, caralhada de dinheiro. Bilhões. Milhões pra uma pessoa. Sim, ou pra Cuba. Sim, tipo, lá o povo não rouba disso, porque lá a vida é simples, dizendo. Não precisa de muito dinheiro pra se viver lá. Sim. O cara vai roubar o que sobra, tá ligado? Sim, é. Que O que, no tipo, Brasil ninguém não. vai usar mesmo, entendeu? Tipo, lá, por isso que a educação de lá é muito boa. No Japão, a educação é muito boa. Porque eles roubam, sim, com certeza rouba, mas sabe roubar. Sim. Rouba direito. Rouba honesto. Honesto, mas Mas rouba honesto. de um jeito não tão ruim quanto no Brasil. Tipo, igual esse novo negócio que eles querem colocar de meio ano e tal, e depois você pode cursar lá os bagulho lá, tá ligado? Na escola. A grade sim, curricular. Com base em outros países e tal, Coreia e Estados Unidos, Japão. Não! As crianças no Japão, já no terceiro ano, já aprendem a limpar, cozinhar, fazer tudo. Sim. Eles não precisam de muito luxo, bem dizer.
Porque eles já aprendem tudo desde criança. E quando já adultos já sabem o que fazer e o que querem da vida. Sim. No Brasil, não. No Brasil ninguém vai ensinando as profissões. Sim. Ninguém incentiva a seguir alguma coisa. Todo mundo quer ser livre. Se você for ver, no Brasil tem curso pra tudo, mas ninguém, tá ligado, incentiva o brasileiro a cursar alguma coisa. Tipo, você precisa disso pra seguir seus sonhos. Ninguém fala isso. Mas tem alguns que nem é pra isso, tá ligado? Tipo, os caras te oferecem um cursinho, que nem quando eu cursei a Umbate, eles me ofereceram um curso, aí eu aceitei. Só que pro Zé ofereceram um curso, aí ofereceram outro, ele aceitou os dois. Aí ele tá fazendo informática e depois vai fazer curso de edição. Pra que ele precisa de informática então? Só faz o curso de edição. É isso, tem disso também, igual que eu fui fazer. Eu não poderia fazer montagem e desmontagem de computador, porque eu precisava mexer em um computador. Sim. Eu precisava aprender Excel pra mexer em um computador. Eu precisava aprender PowerPoint pra desmontar uma peça de um computador. O que não tem nada a ver o software com o programa. Sim. Tipo, é muito estranho. Tem que desmontar um carro, pra isso eu tenho que aprender a cozinhar? Não faz sentido. Você tem que aprender a desmontar um carro, mas antes você precisa aprender a lavar ele. Sim, vou virar assassino de aluguel. Pra isso eu tenho que aprender filosofia. Sim. Não faz total sentido. Mas não é assim. Não sei o porquê. Eu vejo muito disso no Brasil, tá ligado? Pra você fazer alguma coisa você precisa de outra. Sim. Pra você se formar, eu quero me formar em direito, eu preciso aprender matemática. Tá, o básico é necessário. Mas pra que eu preciso aprender Bhaskara? Pra passar no Enem. Depois que eu passar no Enem eu vou usar Bhaskara? Sim. Não faz sentido. Eu vou, sei lá, cursar engenharia, eu tenho que aprender biologia. O porquê eu tenho que aprender biologia? O pra que eu tenho que aprender biologia? Pra cair 2 questões no Enem e você acertar elas. Pra fazer uma coisa que eu não vou usar. Sim. Eu não vou usar o Enem pra fazer outra coisa. E você perde muito tempo. Sim. Eu acho que a gente devia começar a cursar uma faculdade mais cedo. Com 17, 16. Eu acho isso também. Eu acho que, tipo, deveriam incentivar quando criança, pra que a gente possa gostar do estudo depois. Sim. Nisso a gente já saber o que quer. E, tipo, você vai ser o quê? Eu quero ser engenheiro agrônomo. Então, nisso eu tenho que estudar o quê? De certa forma, biologia. Sim. Mas, então, não preciso saber filosofia nem sociologia. Então, não preciso estudar isso. Entendeu? Eu aposto que tem alguém no cargo político que pensou nisso. Mas o mundo é manipulado. O Brasil é Sim. manipulado. Isso Sim. ninguém aceita. Tipo, igual estavam comentando na escola. Tipo, nos Estados Unidos, ser político nem é cargo, nem é profissão. Eles não recebem pra isso. E tipo, vê se no Brasil alguém põe uma lei tipo aqui. Vamos fazer uma lei que não pode mais ser aqui no Brasil político ser profissão. Ninguém abole esse, não sei se é assim que se diz. Ninguém faz acontecer. O presidente não vai fazer isso. Mas nem precisa fazer isso no Brasil, porque se fizer isso vai ter muito mais corrupção. Os caras estão lá pra ganhar dinheiro. Você acha que ele se preocupa com a população brasileira? Mas foi isso que falaram também. Aí quem ia querer entrar na política? Sim. Aí foi falar, os caras que honestos, que só quer entrar pra ajudar. Ou os caras que só tá lá pra roubar mesmo. Sim. Porque Você não encontra um honesto lá, Sim. bem dizer. Eu nunca ouvi falar, esse aqui não roubou. O Afonso aqui nunca roubou. Acho que o único político que tá na mídia, entre aspas, que nunca roubou, é o Bolsonaro. Mas ele não é um político tão bom. Os que é bom não é bom. Sim. Os que não roubam não são Você bons. tá gravando, mano. Mas eu acho que é isso, cara.